Essa é uma cena que infelizmente acontece milhares de vezes todos os dias pelo país. O pessoal sofre um acidente, tem uma queda, tem uma pancada, procura o hospital, passa pela avaliação do ortopedista e recebe a temida notícia de que teve uma fratura e vai precisar passar por cirurgia. A gente sabe que essa é uma circunstância que leva muito medo, ansiedade, receio, preocupação, pode impactar gravemente na qualidade de vida, no trabalho. No vídeo de hoje a gente vai discutir quais critérios que o ortopedista usa e por que alguns pacientes podem ir para casa com gesso e outros vão ter que ir para o centro cirúrgico passar por cirurgia. Então imagina a cena, né? Infelizmente você passa por uma queda, por uma pancada, por um acidente automobilístico, procura o hospital, passa pela avaliação inicial do ortopedista, faz os exames de imagem e recebe o temido diagnóstico de que você teve uma fratura e que essa fratura vai precisar ser submetida à cirurgia, né? Quais são os critérios, o que levam o ortopedista a determinar que uma fratura precisa ser operada e que uma fratura não precisa ser operada, né? Então, as principais coisas que a gente vai levar em consideração são a idade do paciente. Crianças têm um racional de tratamento completamente diferente do adulto. Quanto mais jovem a criança, maior potencial de crescimento e remodelamento, então eles aceitam angulações e encurtamentos e desvios muito maiores do que o adulto. Então a idade é um fator. Qual osso foi comprometido? Então, ossos diferentes têm racionais de tratamento diferentes. Uma fratura de antebraço é completamente diferente do racional de tratamento de uma fratura de úmero, que é completamente diferente de uma fratura de fêmur. Então, cada osso específico vai ter os seus critérios individuais de tratamento. Além disso, no mesmo osso, se essa fratura está dentro da articulação ou fora da articulação, isso impacta diretamente na indicação e nos critérios que a gente utiliza para decidir. Para fraturas dentro da articulação, às vezes 2, 3 milímetros já são demais, já são inaceitáveis, já podem levar aquele paciente a ter um risco muito grande de perda de função, de artrose precoce, de limitação de arco de movimento. Então, para as articulações, a gente tem uma tolerância muito menor de desvios de fratura. Para as fraturas extra-articulares, às vezes a gente pode aceitar 2, 3 centímetros de encurtamento, às vezes pode aceitar 30, 40, 50 graus de angulação. Então, existe uma tolerância muito grande, muito diferente para esses tipos de fratura. Por isso que pode acontecer aquelas situações de o paciente subjetivamente olhar o raio-x, ele achar que o raio-x não tem nada e aquilo ser cirúrgico, e às vezes ele olhar uma radiografia e achar que aquele osso está completamente fora do lugar e aquilo poder ser tratado não cirurgicamente. Então, a posição no osso e o grau de desvio são fatores importantes. A presença de uma exposição, né, que a gente considera fratura exposta. Então, quando o paciente tem uma fratura, no mesmo segmento tem um corte, tem uma laceração, uma perfuração, isso comunica o foco de fratura com o ambiente externo, isso aumenta a chance de ele ser colonizado por bactérias e aumenta o risco de complicações, de infecções, de osteomielite, de não cicatrizações de fratura, de retardos de pseudoartrose. Então, isso torna a fratura iminentemente cirúrgica. Lesões neurovasculares associadas, então lesões de artérias, nervos, isso também pode impactar diretamente como está a circulação do membro, como está a sensação ao toque, como que estão os movimentos, né? Os nervos estão funcionando, a circulação está comprometida, está funcionante. Esses são fatores que a gente vai levar também em consideração na hora de avaliar. E o último fator técnico é a estabilidade da fratura. Existem algumas fraturas que têm traços característicos ou padrões que têm uma maior estabilidade, têm uma tendência maior a permanecer naquela posição durante o tratamento, e tem fraturas que têm um padrão de instabilidade maior, tem um risco maior de se desviar e de sair da posição inicialmente diagnosticada, que a gente chama de perda de redução, tá? Então, o tratamento não cirúrgico, ele é um tratamento dinâmico, ou seja, a gente tem critérios para cada osso em termos de posição, desvio, angulação, lesões associadas que permitem aquele paciente não operar ou operar. Para os que não operarem, eles precisam se manter dentro desses critérios durante todo o acompanhamento. Então a gente vai fazendo radiografias periódicas, semanais, quinzenais, mensais, depende do tempo de fratura, para monitorar que o paciente está ainda dentro daqueles critérios. Se ele tiver uma fratura com uma instabilidade maior, isso pode levar ele a sair do tratamento conservador, do tratamento não cirúrgico e precisar passar por uma cirurgia. Agora, mais importante do que todas as decisões técnicas, que obviamente é importante o ortopedista ter conhecimento dos critérios para cada segmento, tem análise individualizada, contextual, cada paciente é um paciente. Então, comorbidades, hábitos, estilo de vida, profissão, todos esses fatores também vão desempenhar um papel na hora da gente tomar uma decisão sobre qual tratamento se enquadra melhor para cada paciente. Então, às vezes um paciente com uma cardiopatia grave, mesmo tendo uma fratura iminentemente cirúrgica, pode ser optado pelo tratamento não cirúrgico. E o inverso, às vezes um trabalhador
braçal autônomo que tem uma necessidade grande de uma reabilitação rápida, pode se submeter a uma cirurgia para ter um tempo de recuperação menor e conseguir retornar mais rápido à sua atividade, mesmo tendo uma fratura que poderia ser potencialmente tratada sem cirurgia. Então, no final das contas, é sempre importante ter uma avaliação individualizada para cada paciente e determinar qual que é o melhor tipo de tratamento, tanto por preceitos técnicos da fratura, mas também pelo lado contextual de estilo de vida e hábitos daquela pessoa. Esses são os principais parâmetros que a gente utiliza. Se você tem alguma dúvida, fica à vontade para deixar nos comentários. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Considere se inscrever no canal. Vou trazer vídeos e informações técnicas sobre ortopedia. E muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço.